Olá, turma. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Eu sou o professor Renan. Esse é o nosso 6º encontro. A gente vai trabalhar hoje com a etapa final da nossa análise estrutural. Nós vamos fazer o levantamento das forças cortantes máximas da nossa viga de estudo. Então, a aula de hoje, pessoal, ela até funciona como uma revisão das 2 últimas aulas, né? Porque a gente vai partir dos nossos carregamentos permanente móvel e, a partir deles, calcular a nossa força cortante máxima, da mesma maneira que a gente calculou o nosso momento fletor máximo na aula anterior, tá? A gente inicialmente vai precisar construir, traçar a linha de influência para a força cortante na nossa viga de estudo. E uma vez construída essa linha de influência, a gente vai multiplicar as cargas permanentes. Perdão, pessoal. A gente vai multiplicar as cargas permanentes pela linha de influência e depois as cargas móveis pela linha de influência também. E nós vamos ter no final uma força cortante oriunda de carga móvel e uma força cortante oriunda de carga permanente, da mesma maneira que a gente fez na aula anterior para o cálculo do momento fletor máximo. Tá? O procedimento é o mesmo. É bom que a gente repita esses procedimentos para que fique claro para você, né, como que a gente obtém esses esforços máximos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar, então, Hoje a gente vai trabalhar, então, com a análise estrutural da força cortante na viga principal, que a gente está buscando aqui é o cálculo da força cortante máxima na nossa viga. Estamos finalizando a unidade 2. Finalizando não, porque a gente ainda tem que fazer o dimensionamento na próxima aula, né? Nós estamos na unidade 2, tá? O objetivo dessa aula é conhecer os principais conceitos relacionados à determinação da força cortante em vigas principais de pontes e viadutos. Nós vamos trabalhar com a linha de influência de força cortante na viga principal. Então, recordando novamente, né, linha de influência é um conceito que a gente aprende lá em estruturas hiperestáticas. Aqui em pontes a gente usa, né, aplica esse conceito para a obtenção tanto dos valores máximos da nossa carga móvel, como a obtenção aí dos valores máximos do nosso momento fletor e da nossa força cortante, tá? Ou seja, os momentos máximos, os esforços máximos solicitantes. Então, a linha de influência aí de um determinado esforço na seção fixa S é um diagrama que fornece um valor de esforço produzido por uma carga unitária móvel adimensional, a qual percorre por toda a extensão de uma viga. Ora, se a linha de influência é um diagrama que apresenta um valor de esforço produzido em função de uma carga unitária, se eu multiplicar o meu carregamento real por essa linha de influência, eu vou encontrar justamente qual que é o esforço produzido por esse carregamento, né? Pelo meu carregamento real. Por isso que o que a gente faz é uma multiplicação, né? Porque na linha de influência eu tenho o efeito de uma carga unitária. Então, quando eu multiplico isso pelo valor do meu carregamento, eu vou, por consequência, encontrar o esforço produzido pelo meu carregamento, né? E aí, esses esforços, né, como a gente já comentou nas outras aulas, esses esforços podem ser uma reação de apoio, como foi o caso da nossa aula de determinação de carga móvel, né? Pode ser ali uma reação de apoio. No caso, para levantar as cargas móveis, né, o que a gente considerou? A gente posicionou o nosso trem tipo na posição mais desfavorável em relação à seção transversal, para a gente encontrar a máxima reação de apoio na viga principal. Essa reação de apoio máxima correspondia justamente à máxima carga longitudinal que a viga iria receber através, né, por meio do carregamento móvel, né, do trem tipo que percorre aí o vão da minha ponte, tá?
Mas além, né, a linha de influência, além de ser usada para calcular as cargas móveis, ela vai ser usada também para obter força cortante máxima, momento letor máximo, né? Então, a linha de influência é de um esforço de fato, ou reação, ou momento, ou força cortante. Para a força cortante, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né? Então vamos pegar uma força P aqui na extremidade esquerda da viga e vamos começar a caminhar com ela, tá bom? Então aqui a carga P, quando ela está na extremidade, ela vai gerar uma força cortante Q, que permanece constante até chegar no apoio, né? Vai para uma força cortante positiva, vem até o segundo apoio e zera. Aí ela começa a caminhar, tá? Ela entra no vão interno da minha ponte, né? Da minha viga aqui. Quando ela entra, né, no vão interno, aí as extremidades aqui, os balanços, passam a não ter força cortante, né? E eu vou ter aqui uma força cortante inicial correspondente à reação nesse apoio à esquerda, constante, até que chega o ponto de aplicação da carga P, vem com uma força cortante negativa até o segundo apoio. Está no meio do vão da viga, né? No meio do vão da viga, as reações serão aí iguais para os dois apoios, iguais a P sobre 2, né? A gente divide essa carga para 2, e aí nós temos uma força constante, uma força cortante constante, tá? De mesmo valor aí, positivo ou negativo. Tá? E por fim, eu tenho a outra situação, que é quando a minha carga está aqui na extremidade direita, né, da minha viga, e aí eu vou ter esse mesmo diagrama de força cortante, só que espelhado, né? Esse gráfico, ele, né, vira aqui, ele se transforma num gráfico de força cortante antimétrico, a gente espelha, mas a gente tem a mesma condição, né, de carga de força cortante no balanço, e aí depois um pouquinho de carga aqui no meio do vão da viga. Bom, se a gente pensar, né, qual que vai ser a nossa seção que vai ter a máxima força cortante e onde que vai estar a minha carga para que isso aconteça? Bom, se eu posicionar a minha carga P sobre o apoio, né, o apoio direito ou o apoio esquerdo, tá? Se eu apoio aqui, né, aplico a minha carga P sobre esse apoio, a reação nesse apoio vai ser igual à carga P, né? Esse apoio aqui não vai apresentar reação de apoio, né? Então, quando eu tenho uma reação de apoio máxima aqui, isso significa que nesse apoio a minha força cortante vai ser máxima, tá? Então, a minha seção de interesse para força cortante vai ser uma seção imediatamente à direita do apoio, né? Então, é uma seção dentro do vão interno da viga, que aí ela já vai pegar a força cortante causada pela reação de apoio, né? Com a carga aplicada aqui sobre o meu apoio, né? Essa vai ser a minha condição de força cortante máxima, tá? Então, a linha de influência para forças cortantes, para a seção C analisada, tá? Seção S analisada, perdão. Essa seção de análise S, tá? Ela vai ser uma posição próxima ao apoio, interna ao vão, tá? Então, a gente considera aqui, ó, se aqui está o nosso apoio, a gente considera a seção de análise imediatamente aqui à direita do apoio, tá? Ou seja, dentro do vão interno, né? Ó, a gente precisa analisar a força cortante sempre à direita do apoio móvel, que aí a gente já pegou a influência da reação de apoio nesse apoio, né? E aí, como a gente traça a nossa linha de influência? Bom, se a nossa seção de interesse é a seção aqui no apoio, né, imediatamente à direita, a gente então vai traçar uma linha aqui, né,
para linha de influência, que no caso esse valor é 1, né? É uma força cortante de valor 1, porque eu tenho uma carga unitária, né? E por consequência, eu tenho uma carga unitária passando por esse vão, e por consequência eu tenho uma reação de apoio, né? De valor 1, tá? Então eu tenho, eu traço aqui a minha primeira ordenada de valor 1, eu sei que nesse apoio aqui a minha força cortante é 0, né? Então eu só uno esses dois pontos por uma reta. E aí prolongo, né, como a gente sabe, prolongo até a extremidade dos meus balanços, tá? E para esse balanço aqui, para esse balanço à esquerda, o que que eu faço? Mesma coisa, tá? Eu vou pegar essa mesma inclinação de reta, tá? E vou prolongar aqui até o meu outro balanço, tá? Aqui eu tenho a mesma inclinação, tá? Essas retas, elas possuem a mesma inclinação. Tanto que para encontrar os valores dessas ordenadas aqui, a gente vai utilizar a semelhança de triângulos, igual a gente fez nas últimas aulas, tá bom? Vamos então agora analisar como ficam as equações para a obtenção da força cortante máxima em função aí da nossa carga permanente, da nossa carga móvel, tá? Antes da gente montar as nossas equações, então veja, pessoal, que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez nas últimas aulas, tá? Nós vamos pegar a nossa carga permanente e multiplicar todo esse carregamento aí pela minha linha de influência, tá? E eu vou encontrar a minha força cortante máxima em função da carga permanente. Depois eu pego a minha carga móvel e faço a mesma coisa, e aí encontro a força cortante máxima em função da carga móvel. Okay? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se a gente recebeu alguma dúvida. Estou abrindo aqui o chat de perguntas e respostas, pessoal. Não recebemos nada, só recebemos os bom dias aqui. Para o André mandou um oi, né? André Matheus, bom dia. Um aluno anônimo mandou bom dia aqui para mim, não sei quem é, mas bom dia. O Hudson e o Elias mandaram bom dia, Hudson, bom dia, Elias. Sejam bem-vindos, viu? Pessoal, se vocês estiverem com dúvidas, por favor, mandem aí, tá? Vamos conversar, vamos interagir. Hoje é a última aula que a gente vai trabalhar com linha de influência, né? Na próxima aula a gente já faz o dimensionamento da viga e depois a gente já entra em concreto protendido, né? Então, se vocês tiverem dúvidas em relação à linha de influência, a como a gente obteve esses momentos e essas forças cortantes, essa é a aula ideal para vocês perguntarem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso carregamento permanente e aqui a nossa linha de influência. O primeiro passo é identificar quais são as minhas ordenadas de interesse, né? Porque lembra, a gente vai sempre multiplicar as cargas distribuídas pelas áreas da linha de influência e as cargas concentradas a gente vai multiplicar pelas ordenadas da linha de influência, né? Então, bom, todos os pontos onde eu tiver carga concentrada, eu vou precisar ter uma ordenada de interesse, né? Então, aqui eu tenho a ordenada eta 1, aqui 45 eu tenho a minha ordenada de valor 1 mesmo, né? Já conhecida. Aqui em 32,20 eu vou ter uma ordenada de interesse eta 3. Aqui 45,47, né? No apoio direito, eu não tenho ordenada de interesse porque o meu valor aqui é 0. Né? Então, essa força concentrada não vai causar efeito nenhum de força cortante porque ela está no meu apoio à direita. Né? E aí, por fim, onde, né, o apoio à direita, onde a minha linha de influência tem valor 0. E, por fim, essa última carga aqui, de 111, aplicada sobre uma ordenada eta 5. Né? Quais outras ordenadas eu posso ter de interesse também? Bom, esse ponto aqui, onde eu tenho, né, a transição do meu carregamento trapezoidal para o meu carregamento triangular, também é uma ordenada de interesse, né? Porque eu vou precisar multiplicar a área, né, desse trapézio aqui por essa carga trapezoidal, ok? Assim como vou ter que multiplicar a área desse retângulo aqui por esse trapézio.
Então, aqui, esse meu ponto de mudança da carga trapezoidal para a carga retangular é uma ordenada de interesse que a gente vai chamar de eta2. E esse segundo ponto aqui, né, de transição da carga retangular para a carga trapezoidal, também vai ser um ponto de interesse que a gente vai chamar de eta4, ok? Então, nós temos aqui, né, eta1, eta2, eta3, eta4 e eta5. Como eu calculo os valores dessas ordenadas? Assim como a gente fez nas últimas duas aulas, eu sempre reforço isso, tá? A gente vai calcular essas ordenadas de interesse a partir da semelhança de triângulos. Quais triângulos, né? Lembra que a gente traçou sempre, né, toda essa linha de influência com a mesma inclinação de reta, né? Essa reta aqui tem o mesmo ângulo de inclinação, né? Ou seja, esse triângulo aqui, formado pelo vão interno da viga e pela ordenada 1 conhecida, né, de força cortante no meu apoio, tá? Esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante a todos os demais triângulos formados pelas minhas outras ordenadas. Ou seja, eu posso dizer que 1 está para o vão interno da viga, que é 25 metros, tá? Assim como o meu eta1 aqui está para esse comprimento do triângulo, que é 4,5 metros, né? Então, assim como eta1 está para 4,5 metros. Eu também posso dizer que, assim como eta2 está para esse comprimento aqui, ó, que é qual? É 8 mais 8, 16, mais 4,5 metros, 20 metros e meio, né? Então, assim como eta2 está para 20 metros e meio. Continuo, né? Ó, 1 está para 25, assim como eta3 está para esse comprimento, que é o quê? 8 metros mais 4,5, né? 12 metros e meio. Assim como eta4 está para 4 metros e meio. E por fim, assim como eta5 está para esses últimos 4 metros e meio aqui do meu balanço à direita, tá? Então, o que a gente faz é esse de triângulo, né? Partindo desse triângulo de ordenada conhecida. E aí, vamos fazer a multiplicação, né? Vamos multiplicar, então, agora os meus carregamentos pela minha linha de influência. Então, a gente começa, ó, quando eu tiver carga concentrada, eu multiplico pela minha ordenada, tá? Quando eu tiver carga distribuída, eu multiplico pela área da minha linha de influência. Então, começando lá, a nossa carga máxima em função da carga móvel, né, a minha força cortante máxima em função da minha carga móvel vai ser igual a carga concentrada aqui, 111,75 vezes a ordenada eta1, certo? Mas, aí aqui a gente divide, lembra, né? Quando nós temos essa carga trapezoidal, a gente prefere dividir em uma carga triangular e uma outra carga retangular, né? Então, a gente começa lá, primeiro avaliando essa carga retangular, tá? Que tem um valor o quê? De 44,84 vezes a área desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Eta1 vezes 4,5 metros dividido por 2. Né? Isso aqui, ó. Eta1 vezes 4,5 metros dividido por 2. Mas, aí eu vou trabalhar com essa carga triangular, né? Qual é o valor dessa carga triangular? É a diferença entre essas cargas dividido por 2, certo? Então, eu faço 53,66 menos 44,84 dividido por 2
para encontrar o valor da carga triangular, e aí multiplico pela área desse triângulo também, que é o quê? Eta 1 vezes 4,5 metros, dividido por 2. Pronto, aí vamos caminhar aqui. O que mais de carregamento que eu tenho? Eu tenho essa carga concentrada, de 45 e 47. Ela incide sobre o meu apoio, que tem uma ordenada de valor 1. Então, eu vou multiplicar 45,47 vezes 1, tá? Mas, aí, o que o autor faz? Ele divide novamente essas cargas trapezoidais em uma carga triangular e uma carga retangular, tá? Então, ele pega aqui, ó, e divide em carga retangular, só que o que ele faz? Ele considera daí, ó, todo o vão interno submetido a uma carga retangular de 44,84, que é o que de fato acontece, né? Então, ele pega, né, toda essa carga de 44,84 e multiplica pela área desse triângulo todo aqui, tá bom? Então, ele faz 44,84 vezes a área desse triângulo interno ao vão inteiro, que é o quê? Né? É uma área de quê? De 1 vezes o vão interno da viga, que é 25 metros, então 1 vezes 25 dividido por 2, tá? É a área de todo esse triângulo aqui. E aí ele aborda, né, ele trabalha então com as cargas retangulares, com as cargas triangulares que ficaram remanescentes, né? Então ele vai pegar aqui essa carga triangular, que é 53,66 menos 44,84 dividido por 2, tá? Vezes, aí ele pega a área, ele multiplica essa carga triangular pela área desse trapézio, né? Que é o quê? Base maior, 1, mais base menor, eta 2, dividido por 2, vezes a altura desse trapézio, que é 4,5 metros. Né? Então, vezes 4,5. Mas, aí vamos caminhar com o nosso carregamento, né? Ó, a gente chega aqui, a carga de 32,20 no meio do vão da viga, né? Então, nós vamos multiplicar essa carga de 32,20 pelo coeficiente eta 3 da minha linha de influência. Então, 32,20 vezes eta 3. Mas, aí a gente continua caminhando, né? Novamente, ó, sabendo que a gente já considerou toda essa carga retangular, a gente chega aqui na carga triangular próxima ao apoio à direita, né? Então, nós vamos ter que multiplicar essa carga triangular por esse pequeno triângulo aqui, pela área desse pequeno triângulo na linha de influência, né? Então, lá, que carga triangular é essa? Novamente, né? 53,66 menos 44,84 dividido por 2, vezes a área desse triângulo. Esse triângulo tem uma área de eta 4 vezes a sua altura, que é 4,5 metros, dividido por 2. Tá? E aí a gente vai entrar no nosso balanço à direita, né? Veja só que o balanço à direita tem uma linha de influência negativa, ou seja, o carregamento aqui que está no meu balanço à direita, ele vai reduzir a minha força cortante máxima, né? Ele vai estar sempre aliviando, né? Entrando aí como um valor negativo, né? Uma subtração no meu momento, na minha força cortante máxima, tá? E, novamente, como a gente está trabalhando com uma carga permanente, eu sempre vou ter que considerar todo o carregamento da viga sobre toda a minha linha de influência. Se eu estivesse trabalhando com carga móvel, o que eu ia fazer? Eu ia descarregar esse trecho aqui da minha viga, tá? Para poder, de fato, trabalhar com a máxima força cortante, né? Então, eu retiraria qualquer tipo de carregamento que aliviasse a solicitação da minha viga. Mas aqui, como nós trabalhamos com carga permanente, tá? Para esse carregamento, a gente precisa manter. Então, novamente, vamos multiplicar os carregamentos do meu balanço à direita pela área respectiva da linha de influência. Vamos lá. Então,
Continuando aqui com as minhas forças, essa força no meu apoio à direita de 45,47 multiplica uma ordenada zero, então ela nem aparece, né, na minha equação, ela é zero. Aí eu chego aqui na minha carga trapezoidal e a minha carga concentrada, né, o que eu tenho? Eu vou multiplicar 111,75 vezes a ordenada eta5, tá? E ó, aqui já entra com um valor negativo, né? Porque eu estou na minha área da linha de influência negativa, tá? Menos, aí eu quebro aqui de novo, né? Esse trapézio em um retângulo e um triângulo e faço ó, a carga retangular de 44,84 vezes esse triângulo aqui, que tem uma área de eta5, vezes 4,5 metros dividido por 2, tá? Menos, aí eu pego a área. Opa, ih, pessoal, peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Fechei sem querer aqui a apresentação. Voltou, aí. E aí, por fim, eu pego esse triângulo aqui e multiplico, né, essa carga triangular e multiplico pela área desse triângulo aqui na minha linha de influência, tá? Então, eu tenho o que aqui? 45,47, perdão, né, a carga distribuída, 53,66, menos 44,84, né, dividido por 2, vezes a área desse pequeno triângulo aqui, que é o quê? Eta5 vezes 4,5 metros dividido por 2, certo? Agora, então, nós vamos trabalhar com a nossa carga móvel, né? Vamos ver, então, qual é a equação que a gente chega para obter a força cortante máxima em função da carga móvel. Ó, vamos guardar essa equação aqui, tá? Depois é só a gente substituir valor, tá? Nos próximos slides a gente vai substituir esses valores e encontrar qual que é essa carga máxima, tá bom? Vamos para a carga móvel agora? Então, para a carga móvel, a gente vai olhar agora, então, longitudinalmente a minha viga e vai posicionar o meu veículo tipo na posição mais desfavorável, né? A posição que lhe causa mais força cortante. Que posição vai ser essa? A gente sabe, né? É aquela onde eu tenho a minha carga concentrada aplicada sobre o meu apoio, né? E aí, onde eu vou ter mais força cortante? Eu tenho 3 cargas concentradas no meu veículo tipo, né? Se eu posicionasse, por exemplo, essa carga central aqui no meu apoio, né? Eu teria aqui, nessa condição aqui, 3 cargas concentradas. Só que aí, essa carga externa, ela acabaria aliviando, né, a minha força cortante máxima. O ideal é que eu desloque as minhas cargas concentradas sempre para o vão interno da minha viga, né? Então, aqui a minha posição mais desfavorável é aquela onde eu coloco essa carga concentrada aqui, tá? Essa primeira carga concentrada, sobre o meu apoio à esquerda e coloco as demais 2 cargas concentradas no meu veículo tipo dentro do vão, tá? Eu coloco no vão interno da minha viga. Aí sim eu vou ter uma força cortante maior, porque veja, ó, essas cargas concentradas, elas vão estar multiplicando, ó, ordenadas de maior valor na minha linha de influência, né? Se eu colocasse esse conjunto de 3 cargas aqui, ó, essa primeira carga vai estar multiplicando um eta2 bem pequenininho, né? Ou seja, ela vai estar causando pouca força cortante, né? Se eu posiciono as 3 internas ao vão, aí a força cortante que elas causam é bem maior, ok? Então, essa vai ser a minha configuração de carregamento longitudinal da minha carga móvel, tá? O meu trem tipo vai ficar localizado dessa maneira, com o meu veículo tipo posicionado aqui com um de seus eixos sobre o meu apoio e as demais cargas concentradas de multidão ao longo de todo o vão, lembrando aqui de descarregar o meu balanço à direita, ok? Esse balanço aqui vai estar descarregado, ok?
Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns pontos de interesse, né? Algumas ordenadas de interesse. O que é que eu tenho aqui, ó? Esse ponto de mudança entre a minha carga distribuída de 25 para 8 é um ponto de interesse, né? Que corresponde aí ao ponto de início do meu veículo tipo, tá? A extremidade dos meus balanços sempre vai ser ponto de interesse, então aqui é uma ordenada eta 1, aqui é uma ordenada eta 2. Os pontos de aplicação das minhas cargas concentradas também, essa primeira carga está aplicada sobre a ordenada 1, já conhecida, a segunda carga concentrada sobre a ordenada eta 3 e a terceira carga concentrada sobre a ordenada eta 4. E aí, esse próximo ponto aqui, que corresponde ao término, né, da região do meu veículo tipo, onde eu mudo a minha carga distribuída, também é um ponto de interesse ordenada eta 5, tá? E aí eu tenho essas principais ordenadas aí de interesse na minha linha de influência. Para encontrar o valor de cada uma dessas ordenadas, é só fazer semelhança de triângulo. Então, novamente, né, 1 está para 25 metros, que é o vão interno da viga, assim como eta 1 está para 4,5 metros, assim como eta 2 está para 1,5 metro, né? Assim como eta 3 vai estar para esse comprimento, que é 23,5 metros, assim como eta 4 está para esse outro comprimento, que é 22 metros, e assim como eta 5 está para esse último comprimento, que é 20,5 metros. Ok? Agora, né, encontrados os valores desses etas, basta multiplicar esse carregamento móvel nessa distribuição pela área ou ordenada, né, respectivas aí, da minha linha de influência. Vamos fazer essa multiplicação, então. A gente vai ter o quê? Força cortante máxima em função da minha carga móvel é igual a... Eu pego, então, essa carga distribuída retangular de 25,54 e vou multiplicar ela pela área desse pequeno trapézio aqui, ó. É um trapézio de base maior eta 1 mais base menor eta 2, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 3 metros, tá? Então, tá aqui. Carga multiplicada pela área do trapézio. Mas, aí eu vou pegar essa carga distribuída de 8,37, tá? E vou multiplicar. Na verdade, eu vou ter que quebrar ela, né? Eu vou quebrar ela em uma pequena carga distribuída até o meu apoio e vou multiplicar essa carga de 8,37 pela área desse pequeno triângulo, tá? Que é um triângulo de ordenada eta 2 vezes a altura de 1,5 metro, dividido por 2. Mas, aí eu venho para as minhas cargas concentradas, né? Eu multiplico elas pelas minhas ordenadas. Então, eu vou ter o quê? 182 vezes 1, quer dizer, perdão, 182,4 vezes 1, né? Mais 182,4 vezes eta 3, mais 182,4 vezes eta 4, ok? Mas, aí eu pego aqui essa próxima carga retangular e multiplico ela pela área, pela respectiva área desse trapézio aqui na minha linha de influência. Então, eu tenho 8,37 vezes um trapézio formado pela seguinte área. Base maior é 1, mais base menor eta 5, dividido por 2, vezes a altura desse trapézio, que é 4,5 metros. Por fim, né, mais minha última carga, eu tenho o quê? Eu tenho essa carga distribuída de 25,54, que está aplicada sobre todo esse vão. Eu vou multiplicar ela pela área desse triângulo, né? Então, eu tenho 25,54 vezes a área do triângulo de lado eta 5, altura 20,5 metros, dividido por 2. Essa vai ser a minha equação de força cortante máxima em função da minha carga distribuída.
E aí, pessoal, gostaria de comentar com vocês, né, brevemente aqui sobre envoltória de esforços, tá? Então, uma vez que a gente vai encontrando, né, esses esforços máximos, para essas mesmas sessões, a gente também vai encontrando os esforços mínimos, né? É só eu colocar a minha carga móvel ali na situação mais favorável, né, que me cause o carregamento, né, o esforço mínimo. Conforme eu vou trabalhando com linha de influência e as cargas móveis e também as permanentes, né, eu vou encontrando os esforços máximos e mínimos para cada seção, tá? A partir desses valores máximos e mínimos, tá, eu posso desenhar uma envoltória de esforços, né? Então, veja bem, para representar graficamente uma envoltória de esforços, é necessário determinar os valores de forças cortantes e também de momentos fletores, tá? Para as diversas seções S ao longo da viga. Com todos os valores máximos e mínimos dos esforços, aí eu desenho uma envoltória de esforços, tá? Vai ficar mais ou menos com essa cara, ó. Para momento fletor, a gente vai ter caracteristicamente uma envoltória com essa cara aí, né, onde a gente tem uma linha inferior que representa os momentos máximos que a minha viga vai apresentar, e aqui eu tenho, né, uma linha superior que vai representar os momentos mínimos que essa viga apresenta. E aí, os meus momentos fletores vão estar, né, independente de como a minha carga variável se movimenta, a gente sabe que os meus momentos fletores sempre vão estar dentro aí dos valores delimitados por essas duas curvas de máximo e mínimo, tá bom? E essa envoltória de solicitação é importante, porque daí, a partir dela, eu consigo identificar os meus momentos máximos positivos e negativos, né? Eu sei, por exemplo, que o meu momento máximo positivo aqui é 525, enquanto o meu momento máximo negativo, ó, é aqui no apoio, menos 195. Então, com esses valores, né, eu consigo calcular aqui a minha armadura positiva, e aqui, a partir do menos 195, eu calculo a minha armadura negativa. Tá? Então, é fundamental eu trabalhar com essa envoltória de solicitações quando eu estou trabalhando com carga móvel. Para a força cortante, ó, a envoltória vai ter essa característica, né? Também vai ser delimitada por uma curva inferior aqui, que apresenta os momentos, as forças cortantes mínimas, e depois por uma curva superior, que vai apresentar as forças cortantes máximas. Tá também esses valores máximos aí e mínimos, né, como referência para o dimensionamento, no caso de concreto armado, para o dimensionamento aí das nossas armaduras transversais, né, dos estribos. Então, resolver a situação problema, né, que na verdade é só substituir os valores naquelas equações que a gente encontrou. Então, vamos lá, você é trainee de uma grande empresa de engenharia, está desenvolvendo o projeto de uma ponte de 25 metros de vão interno, e agora a sua tarefa é determinar o valor máximo da força cortante, né? Então, a partir das equações que a gente obteve, né, na teoria, a gente consegue encontrar esse valor máximo, né? Então, aqui, para encontrar as ordenadas de interesse, eu faço semelhança de triângulos, e encontro que eta1 é igual a 0,18, eta2 é 0,82, eta3 é 0,50, eta4 e eta5 também é igual a 0,18. E aí eu pego os valores desses etas e substituo naquela minha equação, né? Aquela equação que eu obtive para força cortante em função de carregamento permanente, eu vou substituindo. Ó, substituo eta1 aqui, substituo eta1 aqui, né? Vou substituindo aqui, por exemplo, deixa eu achar o valor de eta2, né? Ó, aqui eu vou substituindo por eta1 também, né? Aqui, quando a gente adentra, né, essa carga trapezoidal, ó, eu pego essa carga triangular e multiplico essa carga retangular e multiplico pela área desse triângulo, né? Venho aqui, ó, e pego a área dessa carga triangular, que é 53,66 menos 44,84, e multiplico por esse trapézio. Ó, aqui eu só substituir, né? Ó, 1 mais eta2 é o quê? 0,82, tá? Então,
Eu peguei essa equação aqui, pessoal, ó, deixa eu voltar, né? Ó, eu peguei essa equação aqui e fui substituindo os valores de eta 1, ó, aí entra eta 2 aqui, eta 3, eta 4, eta 5 e eta 5 aqui, tá? Eu só substituir. E aí, qual é o valor, né, que eu chego no final? A minha força cortante máxima em função da carga permanente é de 641,91. Tá? Faço a mesma coisa com a equação de força cortante para carga móvel. Né? Aqui, então, eu calculo os meus coeficientes eta, eu encontro que eta 1 é 0,18, eta 2 é 0,06, eta 3 é 0,94, eta 4 é 0,88 e eta 5 é 0,82. E aí substituo esses valores naquela equação que a gente calculou e encontro que a minha força cortante máxima em função da minha carga móvel é de 772,88. Agora, uma observação que eu quero fazer com vocês, pessoal, é a seguinte. Veja que a minha carga móvel gerou uma força cortante máxima de 772,88, enquanto a minha carga permanente gerou uma força cortante máxima de 641,91. Ou seja, novamente, tá? A minha carga móvel é a responsável por causar a máxima, né, a maior parcela de força cortante da minha viga. Isso mostra a importância que a gente precisa dar ao correto levantamento de cargas móveis e a correta consideração delas, da atuação delas sobre a nossa viga, tá? A carga móvel ela é fundamental, ela solicita muito a nossa viga da ponte. Vou só fazer um cálculo rápido, ó. 772,88, que é o valor dessa 2,88, que é o valor dessa força cortante, né, em função da minha carga móvel. Se a gente divide pela força cortante da carga permanente, dividido por 641,91, isso dá 1,204, né? Se eu subtraio 1 e multiplico por 100, eu consigo encontrar quantos por cento a força cortante oriunda da carga móvel é maior que a da carga permanente, né? Então, veja que, ó, essa força de 772,88, a força cortante causada pela carga móvel, é 20,4% maior do que a força cortante calculada pela carga permanente, tá? Então, novamente, reforçando aqui a importância fundamental de fazer o correto levantamento das cargas móveis e considerar aí corretamente a sua atuação sobre as vigas, sobre o tabuleiro da nossa ponte no cálculo das solicitações máximas, tanto para o momento fletor quanto para a força cortante, ok? Eu vou abrir agora um momento de dúvidas e vou ver o que vocês mandaram para mim. Ó, recebemos algumas dúvidas aqui, ó. O André Mateus, ele perguntou o seguinte: como eu descobriria o valor 1 na linha de influência? Ele seria dado no enunciado? Não, ele não necessariamente seria dado no enunciado, tá, o André? Deixa eu voltar aqui alguns slides, ó. Lembra, né? A linha de influência, ó, linha de influência a gente está sempre traçando, considerando uma carga unitária, né? Então, a gente está traçando essa linha de influência aqui, ó, para uma carga unitária, uma carga unitária que está posicionada sobre o apoio esquerdo, que é onde vai me gerar justamente a máxima força cortante, né? Então, aqui eu tenho uma carga P1, né? Uma carga unitária P igual a 1, e aí eu estou traçando a minha linha de influência para essa seção aqui, considerando a minha carga unitária P sobre ela. Ou seja, se eu tenho uma carga P igual a 1, a minha reação de apoio aqui vai ser igual a 1, né? E se eu tenho uma reação de apoio igual a 1, eu tenho justamente, né, uma força cortante aqui
de valor igual a 1, tá? Por isso que o valor dessa ordenada é 1. Igual a gente fez para carga móvel, tá? Para levantar as cargas móveis há 2 aulas atrás, tá? Por isso que esse valor é 1, em função do posicionamento da minha carga P aqui unitária, ok? Me gera, né, uma reação de apoio igual a 1, ok? Mais uma dúvida? Uma pergunta de um aluno anônimo aqui. Ele perguntou o seguinte: esse gráfico é referente ao modelo de cálculo do instrumento que estamos analisando ou apenas uma suposição? Esses gráficos aqui são apenas suposições, tá? As envoltórias de solicitações, né? Essas envoltórias aqui, né? Ó, não, são suposições, tá bom? Não é do que a gente está traçando, não, tá? Eu só trouxe para a gente ter uma ideia, né, de como ficaria a nossa envoltória de esforços máximos e mínimos, tá bom? Ó. Aí, reforçar uma coisa, tá? Construir envoltórias de solicitações é um trabalho manual muito complexo, porque pensa, ó, a gente teve esse trabalho todo, né, nas últimas 2 aulas, né, para encontrar o quê? O valor de um momento fletor máximo e uma força cortante máxima, né, para uma seção de interesse só, né? Pensa fazer isso para diversas seções da minha viga, tá? E aí depois construir essa envoltória. Isso dá um trabalho matemático muito grande, tá? Só que hoje em dia ninguém faz mais isso à mão, né? A gente tem softwares que nos ajudam em análise estrutural. Inclusive, pessoal, eu não sei se vocês trabalham com F2, se vocês sabem mexer no F2, mas eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, se vocês souberem, porque o F2 trabalha, inclusive, com carga móvel, tá? E você consegue inserir o trem tipo lá no F2 com todos os valores das cargas concentradas e distribuídas. E aí ele traça para você todas as linhas de influência, ele te dá o resultado das envoltórias de solicitação, tá? Então a gente não vai fazer esse trabalho manual, né? Nós vamos terceirizar isso aí para os computadores, tá? Eu tenho um videozinho gravado do F2, né? Operando o F2 ali, um videozinho curto, tá? Só mostrando que, né? Como que esse software ele constrói, né, essas linhas de influência e essas envoltórias de solicitações. Eu ia ver se estava aqui no pendrive, mas não tá. Eu trago na próxima aula, tá? Só para a gente ver, né, como que fica, tá? Mas o F2 trabalha com carga móvel, faz envoltório de solicitação, é um software gratuito, né? Eu acho que para graduação é super legal vocês aprenderem, tá? A mexer com ele. Mais alguma dúvida, pessoal? Na próxima aula daí a gente vai fazer dimensionamento, tá? Nós vamos dimensionar a nossa armadura longitudinal e também a nossa armadura transversal. Bom, já que não temos mais nenhuma dúvida, né? Eu vou encerrando a aula por aqui, tá? Nosso tempo também acabou. Eu me despeço por aqui, agradeço a companhia, a presença de todo mundo, desejo a todos aí um bom fim de semana e depois uma semana muito proveitosa aí que começará na próxima segunda, né? Nós nos vemos semana que vem ainda, né? Sábado que vem a gente tem aula de DI, aí depois a gente vai ter uma semaninha sem aula de DI, porque vocês vão ter outras atividades, né? Mas semana que vem nós nos vemos ainda, tá? Então, bons estudos, um abraço, pessoal, até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.